A partir dos locais de estoque cadastrados, nós precisamos também ter um entendimento do que é grupo, subgrupo, categoria e subcategoria. Dessa forma, aqui, novamente dentro de cadastros, suprimentos e produtos, nós vamos verificar que existe aqui nessas classificações, que eu posso estar identificando e filtrando pelos grupos, subgrupos, e esses itens todos aqui, o que quer dizer cada um deles. Grupo e subgrupo nós cadastramos para que o produto apareça lá mais facilmente lá no nosso PDV. Então, por exemplo, aqui a gente tem grupos de bebidas, grupos de entradas, todos esses grupos eles estarão aparecendo lá no PDV para facilitar o processo de detalhamento e pedidos, né, lá no PDV, assim também como os subgrupos. Como que a gente pode verificar isso, né? Então vamos, por exemplo, verificar as bebidas. Se eu filtrar as bebidas, eu consigo entender tudo que está no meu cardápio que é relacionado a bebidas. Como que vai estar aparecendo isso lá no nosso PDV? Ele vai estar aparecendo aqui, ó. Tudo que está aqui em cima são grupos, todos esses grupos, e os subgrupos eles vão estar na lateral. Então, o grupo e subgrupo é para que apareça tanto aqui no modo PDV, para que a pessoa faça os pedidos, quanto lá na comanda eletrônica. Então, à medida em que eu clico nos combos, eu vou ter os subgrupos para identificar e facilitar os pedidos. Então, grupo e subgrupo se refere aos processos de venda. Assim, entendemos o que é grupo e subgrupo. Ele se refere a produtos de venda, como e vai estar aparecendo aqui para que eu possa vender. Agora, a gente também tem que entender o que é, então, categoria e subcategoria. Qual a diferença? Para que a gente usa isso? Então, a gente usa categoria e subcategoria para a questão relacionada ao estoque. Então, categoria e subcategoria a gente relaciona para entender e classificar o nosso estoque. Como que a gente categoriza isso, né? Então, aqui na aba de cadastros, na parte de estoque, a gente vai identificar que existem categorias a serem cadastradas e subcategorias dos produtos. Então, inicialmente, eu preciso entender o que vai fazer sentido para que eu possa visualizar o que eu quero saber em relação ao meu estoque, classificar o meu estoque em relação a que tipo de produtos que eu quero entender e juntar eles em uma classificação. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 categorias. Eu tenho as categorias que são os insumos da cozinha, eu tenho categorias que são os insumos do bar, eu tenho categorias que é uso em comum e categoria de material de limpeza. Então, eu posso estar classificando e fazendo categorias de diversas formas, assim como eu entender que eu quero verificar o estoque. Eu quero verificar o meu estoque por essas categorias. Então, além disso, eu estabelecendo quais categorias eu quero estar adicionando, eu posso incluir aqui no maisinho, eu posso editar, eu posso, enfim, posso estar estabelecendo. Então é só digitar o nome da categoria e salvar. Eu preciso relacionar os meus produtos a essas categorias. Então, aqui na aba de subcategorias de produtos, aqui na aba de estoque subcategorias de produtos, eu preciso identificar também quais são as minhas subcategorias, ou seja, dentro da minha categoria, que é insumo de cozinha, eu quero classificar, por exemplo, em outras subcategorias. Por exemplo, dentro dos insumos da cozinha, eu quero entender todos os minhas proteínas, ou seja, né, todas as minhas carnes estarão na subcategoria de proteínas. Assim também como eu quero entender dos pescados, né, eu também quero entender dos carboidratos, laticínios, hortifrutis, eu posso estabelecer subcategorias dentro dessa categoria. E aí, assim sucessivamente. Então, posso estabelecer para as categorias e subcategorias dentro de cada uma dessas categorias e subcategorias. Então, por exemplo, no insumo bar, eu posso querer entender o que são os destilados, quais são os whiskies, em relação aos meus chopes, os meus refrigerantes, e assim sucessivamente. Então, eu vou classificando da forma que eu achar melhor e que vai fazer sentido para cada um dos estabelecimentos. Assim também como eu posso estar aqui já pensando em como eu vou lançar no financeiro, né? Assim eu coloco em
uma conta analítica. Mas nesse momento nós estamos verificando que todos os meus produtos, então eu posso classificar em uma categoria específica e estabelecer subcategorias, para que eu entenda as subcategorias dentro de cada um dos insumos da cozinha, insumos do bar, ou materiais especificamente. Então, onde que eu vou vincular essas categorias e subcategorias? Então, aqui dentro do cadastro, suprimentos, produtos, depois de cadastradas as informações de categorias e subcategorias, nós vamos verificar aqui, por exemplo, na categoria de insumos da cozinha. Então, vamos filtrar os insumos da cozinha. Então, todos os nossos insumos, eles controlam o estoque e não tem ficha técnica. E aqui a gente vai identificar em que esse nosso insumo ele está vinculado à categoria insumos da cozinha. E aonde que eu vou verificar isso, né? Então, aqui dentro do insumo da cozinha, na aba estoque, aqui a gente tem o campo categoria de produtos. Então, dentro dessa categoria de produtos, eu vou colocar aqui que esse insumo pertence à categoria de hortifruti, né? Então, é o nosso abacaxi, e aqui ele pertence à categoria de hortifruti. Então, dessa forma, eu consigo entender a categoria que ele está vinculado. Ou eu posso também colocar aqui, né, nas subcategorias. Então, eu entendendo, só colocando, classificando as subcategorias dos produtos, posso vir aqui e fazer por aqui também, pelo grid. Eu vou escolher aqui das categorias, subcategorias que ele está vinculado. O hortifruti, ele está dentro da categoria insumo de cozinha. Por isso que quando eu filtrei aqui em cima a categoria insumos da cozinha, como eu vinculei certinho lá no nosso cadastro de estoque, que o hortifruti pertence à categoria de insumos da cozinha, ele já aparece aqui no filtro certinho. Então, eu apenas vinculo as subcategorias aqui, né, para que possa entender efetivamente em que subcategoria que está. Como que isso vai ajudar a gente a entender? A gente vai conseguir entender essas subcategorias por meio dos relatórios e da forma que eu desejo visualizar o meu estoque. Então, é importante que eu, além dos locais de estoque, do controle de estoque, da ficha técnica dos locais de estoque, ele estabeleça essas categorias e subcategorias dos produtos.